Um morador de rua que Deus levantou. Uma história de fé, redenção e propósito. Há histórias que nascem do asfalto frio, do desamparo absoluto, do lugar onde a esperança parece ter sido esquecida pelo mundo. Esta é uma delas. Mas preparem seus corações, porque é também uma história sobre como Deus nunca esquece os seus filhos, mesmo quando eles próprios se esquecem de quem são. Rafael tinha 34 anos quando o vi pela primeira vez, sentado naquela esquina da Avenida Paulista, envolto em cobertores sujos, os olhos vagando sem destino pelas multidões que passavam apressadas. Ninguém olhava para ele. Ninguém via Rafael. Ele havia se tornado invisível, apenas mais uma sombra entre tantas outras que habitam as ruas das grandes cidades. Mas como Rafael chegou ali, meu amigo, a queda foi longa. Ele havia sido engenheiro, tinha família, tinha sonhos emoldurados nas paredes de um apartamento que já não existia mais. O vício chegou sorrateiro, como sempre chega, disfarçado de alívio para as dores que Rafael carregava desde a infância. Primeiro foi o álcool, depois as drogas. Em 3 anos, perdeu tudo: o emprego, a esposa, os filhos, a dignidade. E quando acordou uma manhã tremendo de frio sob um viaduto, Rafael percebeu que havia perdido até mesmo a si próprio. Pausa. Vocês sabem o que é o desespero verdadeiro? Não é a tristeza comum, não. É quando você olha para o espelho, ou para uma poça de água suja na rua, e não reconhece mais quem está ali. É quando você acorda e não encontra mais razões para levantar. É quando a vergonha pesa tanto que você prefere se esconder da luz. Rafael estava nesse abismo, e o abismo olhava de volta para ele. Encontro silencioso. Era uma noite de inverno, daquelas que cortam a pele como lâminas geladas. Rafael estava deitado em sua caixa de papelão atrás de uma igreja. Sim, uma igreja, porque Deus tem senso de humor. Ele não entrava ali há anos, nem acreditava mais que Deus se importasse com alguém como ele. Se Deus existe, pensava Rafael, ele já me abandonou há muito tempo. Mas naquela noite, algo aconteceu. Não foi um milagre estrondoso. Não houve vozes do céu nem luzes celestiais. Foi algo muito mais simples, e por isso mesmo muito mais profundo. Rafael estava deitado, com fome, com frio, com desespero corroendo sua alma, quando uma lágrima escorreu por seu rosto sujo, e ele orou. Não sabia nem mais como orar direito. As palavras saíram quebradas, entrecortadas pela dor. Deus, se tu ainda estás aí, se ainda te importas com alguém como eu não aguento mais, eu não consigo mais. Por favor, me ajuda, ou me leva. Mas não me deixe aqui, assim morto por dentro. Silêncio. Vocês já perceberam como os momentos mais importantes da vida acontecem no silêncio? Rafael não ouviu resposta naquela noite, mas algo mudou dentro dele. Uma pequenina fagulha, tão pequena que mal podia ser vista, acendeu em seu coração. Não era esperança ainda, era apenas uma vontade de ver o amanhecer. E foi o suficiente. O primeiro passo na manhã seguinte, Rafael fez algo que não fazia há meses. Levantou-se cedo, caminhou até uma torneira pública, lavou o rosto, olhou para suas mãos trêmulas. Eu preciso de ajuda, admitiu pela primeira vez. O orgulho havia sido destruído. E às vezes, é preciso destruir o orgulho para reconstruir o homem. Ele caminhou até um centro de recuperação que havia visto de longe tantas vezes. Cada passo era uma batalha. As vozes em sua cabeça gritavam para que voltasse, para que desistisse, dizendo que ele não tinha mais jeito. Mas havia uma voz nova agora, pequena, tranquila. Dá mais um passo, só mais um. E Rafael obedeceu. Quando chegou à porta do centro, uma mulher o recebeu. Seu nome era Marta, voluntária há 15 anos. Ela olhou para Rafael não com pena, mas com amor. Sabe aquele olhar que enxerga além da sujeira, além da degradação? Aquele olhar que vê a imagem de Deus impressa na alma, mesmo quando ela está coberta de lama. Você veio ao lugar certo, disse Marta. Deus te trouxe aqui. Rafael quase riu. Deus não quer saber de mim, filho, respondeu Marta com uma sabedoria que só vem de quem conhece a graça.
Se Deus não quisesse saber de você, seu coração não estaria batendo agora. Se Deus não te amasse, você não teria acordado esta manhã. E se Deus não tivesse um propósito para a sua vida, você não estaria aqui, nesta porta, neste exato momento. Pausa. Algo quebrou dentro de Rafael. Não foi dramático, foi silencioso, como uma represa que cede aos poucos. E pela primeira vez em anos, ele chorou, mas foram lágrimas diferentes. Eram lágrimas de alguém que começa a acreditar que talvez, apenas talvez, ainda haja esperança. A recuperação é uma guerra diária, travada no campo de batalha da mente e do coração. Houve dias em que Rafael quis desistir, dias em que as crises de abstinência eram tão violentas que ele se enrolava no chão, suando, tremendo, pedindo por misericórdia. Mas Marta estava lá, e outros que já haviam passado pelo mesmo vale estavam lá. E nos momentos mais escuros, quando Rafael achava que não conseguiria, ele se lembrava daquela pequena oração que fizera atrás da igreja. Deus, me ajuda, não removendo a dor, porque a dor tem seu propósito, seu papel em nos moldar, mas dando força para atravessá-la, um dia de cada vez, uma hora de cada vez, um minuto de cada vez. Rafael começou a participar das reuniões, começou a ler a Bíblia novamente, primeiro com ceticismo, depois com curiosidade, e finalmente com fome. Ele descobriu histórias de homens quebrados que Deus restaurou. Davi, o adúltero e assassino que se tornou um homem segundo o coração de Deus. Pedro, que negou Jesus 3 vezes e se tornou a rocha sobre a qual a igreja foi edificada. Paulo, perseguidor que se tornou apóstolo. Se Deus fez isso com eles, pensou Rafael, talvez ele possa fazer algo comigo. A metamorfose. 6 meses depois, Rafael não era mais o mesmo homem. Seu corpo havia se recuperado. Seus olhos, antes apagados, agora brilhavam com uma luz que vinha de dentro. Ele havia voltado a sorrir, um sorriso genuíno, não aquele sorriso vazio que as pessoas usam como máscara, mas a verdadeira transformação aconteceu no interior. Rafael descobriu algo que o mundo não ensina, que nossa identidade não está no que fazemos, no que possuímos ou no que os outros pensam de nós. Nossa identidade está em quem Deus diz que somos. E Deus disse que Rafael era seu filho, amado, valoroso, com propósito. Eu passei tanto tempo tentando preencher o vazio dentro de mim com coisas, contou Rafael numa das reuniões, com lágrimas nos olhos, com trabalho, com sucesso, com substâncias. Eu não entendia que o vazio tinha o formato de Deus, e nada mais poderia preenchê-lo. Um dia, Marta chamou Rafael para uma conversa. Você está pronto? Perguntou ela. Pronto para quê? Respondeu Rafael confuso. Para o próximo passo, para sair daqui e reconstruir sua vida. Mas mais importante, para começar a ajudar outros que estão onde você estava. O coração de Rafael acelerou. Medo e esperança lutaram dentro dele. Eu não sei se estou pronto. Ninguém nunca está pronto. Sorriu Marta, mas Deus não chama os preparados, Ele prepara os chamados. Rafael conseguiu um emprego humilde numa construção civil. Não era mais engenheiro, pelo menos não por enquanto, mas não se importava. Cada tijolo que assentava era uma oração de gratidão. Cada muro que erguia era um testemunho de que Deus reconstrói vidas. Ele alugou um quartinho simples, 4 paredes, uma cama, um fogão. Para quem dormiu nas ruas, aquilo era um palácio. Mas Rafael sabia que sua maior riqueza não estava naquelas paredes, estava na paz que agora habitava seu coração. E ele não esqueceu sua promessa. 2 vezes por semana, Rafael voltava às ruas, mas agora como voluntário. Ele levava comida, cobertores, mas acima de tudo, levava esperança. Sentava-se ao lado daqueles que a sociedade havia esquecido e dizia: eu sei onde você está, eu já estive aí, e eu quero que você saiba, você não está sozinho, Deus não te esqueceu. Quantos olhos se encheram de lágrimas ao ouvir essas palavras, quantos corações endurecidos pela dor começaram a amolecer. Rafael tornou-se uma ponte entre o abismo e a redenção, entre o desespero e a esperança. O reencontro 2 anos depois daquela noite fria atrás da igreja, algo extraordinário aconteceu.
Rafael estava num supermercado quando ouviu uma voz que conhecia, uma voz que não ouvia há tanto tempo. Virou-se e viu seu filho, Pedro, agora com 14 anos, estava com a mãe, a ex-esposa de Rafael. O tempo parou. Pedro olhou para ele, incerto. Pai. Rafael não conseguia falar. As lágrimas vieram antes das palavras. Pedro, filho. O menino correu. Rafael pensou que fosse para longe dele, e seu coração se despedaçou. Mas não. Pedro correu em sua direção, e abraçou seu pai com a força de todos os anos de saudade acumulada. Eu senti sua falta, soluçou o menino. Eu rezei tanto por você. Ali, no corredor daquele supermercado, entre estranhos que pararam para observar, Rafael segurou seu filho e entendeu a profundidade do amor de Deus. Ele não merecia aquele abraço, não merecia aquele perdão, mas recebia de graça, da mesma forma que havia recebido a graça de Deus. Eu também rezei por você, filho, sussurrou Rafael, todos os dias, e Deus ouviu nossas orações. Dá-se o propósito revelado. Hoje, Rafael dirige o mesmo centro de recuperação onde foi resgatado. Marta, já aposentada, passa lá de vez em quando, e sempre sorri ao ver o que Rafael se tornou. Ele reconquistou o direito de ver o filho regularmente, voltou a estudar, reconstruiu sua profissão. Mas o mais importante, Rafael encontrou seu propósito. Eu precisei perder tudo, diz ele aos novos que chegam ao centro, para descobrir o que realmente importa. Eu precisei tocar o fundo do poço para olhar para cima e ver que Deus sempre esteve lá, esperando que eu estendesse minha mão. Eu não entendo por que tive que passar por tudo isso, mas eu sei que Deus não desperdiça nossa dor, Ele a transforma em propósito. Centenas de homens e mulheres já passaram pelas mãos de Rafael, muitos recaíram, alguns se perderam, mas muitos, muitos mesmo, encontraram o mesmo caminho que Rafael encontrou, o caminho de volta para casa, para Deus, para si mesmos. Esta história não é apenas sobre Rafael, é sobre cada um de nós, porque todos nós de alguma forma já fomos moradores de rua em nosso próprio deserto espiritual. Todos já nos sentimos perdidos, esquecidos, sem valor. Todos já construímos nossas caixas de papelão emocionais e nos escondemos do mundo, de Deus, de nós mesmos. A verdade que a história de Rafael nos ensina é esta: não importa quão fundo você caiu, não importa quão longe você foi, não importa quanto tempo você passou perdido, Deus nunca parou de te procurar. Ele nunca desistiu de você, e Ele nunca desistirá. O morador de rua que Deus levantou não foi erguido por sua própria força, foi carregado pela graça, pela misericórdia, pelo amor implacável de um Pai que enxerga além das nossas ruínas e vê a obra-prima que Ele sempre planejou que fôssemos. Rafael costuma dizer: quando estamos nas ruas da vida, achamos que estamos sozinhos, mas Deus está ali, sentado ao nosso lado no frio, esperando que abramos os olhos, e quando finalmente clamamos por Ele, descobrimos que Ele já estava segurando nossa mão. A fé não é a ausência da queda, a fé é a certeza de que, mesmo quando caímos, há alguém que nos levanta, e esse alguém não nos levanta para nos envergonhar pelo que fomos, mas para nos mostrar quem sempre fomos destinados a ser. Que a história de Rafael inflame seu coração com esta verdade: enquanto há vida, há esperança, enquanto há fé, há futuro, e enquanto há Deus, há sempre uma nova chance. Amém.